falar para você que eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje. Porque um dia eu estava longe de Deus, eu estava afastado de Deus. Todos nós um dia estávamos longe, afastados de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso passado, por causa das nossas transgressões. A Bíblia diz que Deus ele criou o homem, à sua imagem e à sua própria semelhança. E Deus ele colocou o homem ali no jardim do Éden. O jardim do Éden, ele era um ambiente onde ele era cheio da presença de Deus, onde o homem ele tinha paz, ele tinha abundância, onde o homem ele tinha alegria. Aquele ambiente, nada ali faltava para o homem. Ali o homem, naquele ambiente o homem ele falava com Deus. O homem ele sonhava com Deus. O homem ele andava de mãos dadas com Deus. O homem ele tinha uma conexão com Deus, com o seu Criador. Imagina todos os dias, pastor. Deus ele vinha e falava com o homem. Deus ele sonhava com o homem. Deus ele planejava. Mas e aí, Adão, o que é que nós vamos fazer hoje juntos? Imagina esse ambiente, o homem e a mulher em perfeita harmonia e conexão com o próprio Deus Criador. E um dia o homem, ele foi enganado por Satanás através da serpente. A serpente ela entrou no jardim do Éden e ela mentiu para o homem e o homem ele acreditou naquilo que ela disse. Querido, eu acredito que o pecado original foi o homem ter duvidado da integridade da palavra de Deus. Aquilo que Deus diz é sempre verdade. Eles entraram no jardim, Satanás ele entrou no jardim do Éden e falou: olha, Deus falou para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será mesmo se você vai morrer? Será mesmo se... Olha, ele começou a lançar uma sugestão. Toda vez que Satanás ele vem, ele contra nós, sabe o que ele lança? Ele lança uma sugestão. Será se você pecar? Será se realmente o pecado faz mal? Será se você trair? Será se você ir numa festa, beber? Será se realmente isso vai te destruir? Satanás ele não faz afirmação, ele lança uma questão. Para quê? Para você ficar pensando naquilo. Será realmente? E o que aconteceu? A partir daquele momento, querido, quando o homem e a mulher, eles ouviram a voz de Satanás, eles confiaram naquilo que o diabo falou. A partir do momento que eu acredito naquilo que Satanás fala, eu duvido do Deus Todo-Poderoso, do Criador, da palavra dele. E o que aconteceu? A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e Deus. Quando o homem, ele confiou naquilo que Satanás disse, ele pecou. E o que aconteceu? Agora o homem que estava andando com Deus, que falava com Deus, que se relacionava com Deus, que sonhava, que vivia com Deus, ele foi separado da presença de Deus por causa do pecado. Agora o homem está longe de Deus. Quando você está longe da sua fonte, de quem Deus é, agora nós estamos sujeitos a enfermidades, às maldições, ao fracasso, à falência, à depressão, à tristeza. Agora o homem que andava com Deus, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, para reinar com ele passa a ser escravo de Satanás. Só que eu imagino Deus, pastor, olhando isso acontecendo, o homem se afastando de Deus. Eu imagino Deus falando: não vai para muito longe não. Não se afaste. Eu vou elaborar um plano que vai te trazer de volta para a minha presença. Eu vou elaborar um plano que nós vamos andar juntos novamente. Nós vamos sonhar juntos. Nós vamos planejar juntos. Nós vamos estar juntos de mãos dadas. Aí Jesus, a Bíblia diz na plenitude dos tempos, Jesus Cristo ele vem nessa terra. O Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, ele veio nessa terra para buscar o homem e a mulher que tinha se afastado dele. Querido, você consegue imaginar o tamanho desse amor? Deus ele não mandou um anjo, não, ele mandou o próprio Filho. Você consegue entender o valor que você tem diante de Deus? Você consegue entender o como você é importante para Deus? Jesus Cristo vem nessa terra. Ele vem no nível como nós, como ser humano. Ele experimenta a vida como eu e você experimenta ela.
E quando nós olhamos para Jesus, nós vimos o amor de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus, nós vemos quem Deus realmente é, porque Deus enviou os profetas, o homem não entendeu quem era Deus. Moisés veio, trouxe a lei, ninguém entendeu quem Deus era. Davi, Abraão, todos vieram, ninguém conseguia entender qual era a imagem de Deus, até que o próprio Filho de Deus, Jesus, ele veio nessa terra. E quando nós olhamos para Jesus, Jesus fala: quem vê a mim, também vê ao Pai. Jesus vem nessa terra e faz o bem. Ele cura os enfermos. O que ele está nos dizendo com isso? Eu não quero que você seja enfermo. Jesus vem, ele limpa os leprosos. O que o próprio Deus nos diz? Eu não quero que você seja leproso, eu quero que você seja limpo. Jesus vem e cura os cegos. É a voz de Deus. Jesus falou: eu venho aqui para fazer a vontade do Pai. O que Jesus está falando? Eu não quero que você seja cego, eu quero que você enxerga. Eu criei olhos em você para que você enxergasse. Ele curou os surdos. Para quê? Para ouvirem. Os paralíticos, Deus está falando: eu não quero que você seja paralítico, eu desejo que você ande. Nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o Pai, nós enxergamos a Deus. E no final da sua vida, a Bíblia diz que Jesus, ele entrega a sua vida por nós. Ele pega uma cruz pesada, com os meus e os seus pecados. Ele percorre aquele caminho do Gólgota. E ali, ele é pregado. Uma coroa de espinhos está na sua cabeça. O rosto de Jesus, o crânio dele incha. Pregos perfuram as suas mãos. Uma lança ultrapassa o seu ventre. Querido, quando Jesus Cristo está naquela cruz, sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando a vida dele por mim e por você. Querido, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe de Deus, cheios de pecado, cheios de transgressões, cheios de tristeza, cheios de depressão, nós estávamos sujos, mas quando Jesus ele está naquela cruz, sabe o que acontece? As enfermidades que havia em mim foi transferida para ele. O meu velho homem foi transferido para ele. As minhas doenças, as minhas enfermidades, tudo aquilo que eu fiz de errado foi transferido para ele. E quando ele está naquela cruz, a vida dele, ele transfere para você. O amor dele, ele transfere para você. A natureza dele, o amor dele, o poder dele, tudo que Jesus é, quando ele está naquela cruz, ele entrega para a sua igreja, o seu povo. E ele está falando: eu não quero que você seja doente, eu não quero que você esteja longe de mim, eu não quero que você esteja afastado, eu não quero que você seja escravo de Satanás, mas eu desejo que você tenha a minha vida, o meu amor, a minha natureza, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Jesus, ele entregou naquela cruz. E quando Jesus ele está naquela cruz, ele grita, né, tetelestai, ele fala: está feito, está consumado. Querido, eu quero que você entenda o significado disso. Isso aqui é o ápice do Evangelho. Isso aqui é o ápice do amor de Deus por nós. Quando Jesus Cristo ele está naquela cruz, querido, ele está vencendo poderes, ele está vencendo principados, potestades, dominadores. Jesus Cristo ele está nos arrancando, ele está nos tirando do reino das trevas, está nos trazendo para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi enterrado, só que ao terceiro dia, domingo de manhã, a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos com um novo estilo de vida. Querido, e Paulo diz assim, quando Jesus ele ressuscitou, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos juntamente com ele, e ele nos fez assentar com ele, juntamente com ele, acima de poderes, principados, potestades e dominadores. Você foi criado por Deus para andar com ele, para falar com ele, para viver com ele, para ter a vida, a natureza, o amor, a santidade dele em você. Por isso que Paulo diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas
ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, quando você vem até Jesus, você pode estar na situação que você estiver, querido. Você pode estar cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de transgressões. Quando você vem até o Filho de Deus, quando você entrega a sua vida a Ele, querido, Ele tira os seus pecados, Ele tira as suas transgressões, Ele tira as suas enfermidades, Ele tira de você o velho homem e Ele te dá uma nova vida. Tudo passa, tudo se torna novo. Por isso que João diz assim: e a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Esse é o amor de Deus. Querido, nada se compara a Jesus, ao amor, à misericórdia. Querido, você não precisa de filosofia, você não precisa de teoria, você não precisa de rituais. Querido, você precisa do Jesus vivo dentro da sua vida. Você precisa da vida, do amor, da autoridade dele em você. Agora, para introduzir a mensagem, hoje, eu quero rapidamente ministrar sobre fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, fala assim comigo, é necessário, é preciso. Querido, desde o início da criação, a ideia de Deus foi que o homem, a mulher, confiassem 100% nele. O homem, ele tinha uma conexão, um relacionamento com Deus. Quando que esse relacionamento foi cortado? Quando ele passou a duvidar de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo, e que ele é galardoador dos que o buscam. Eu acredito que a fé é o que faz a diferença nas nossas vidas como cristãos. Uma das características mais importantes na vida do cristão é a sua fé. Por quê? Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, funciona na sua vida. Então, se nós olharmos no Evangelho, a palavra de Deus, você pode ver que a fé, ela funcionou no jardim. A fé, ela operou na cruz, e a fé, ela opera agora, no presente. Então, a fé e o Evangelho, elas são inseparáveis. Se você olhar o significado, a definição de fé quer dizer acreditar, confiar, lealdade. É você crer na integridade da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem assim, presbítero, eu acredito na realidade. Mas deixa eu te perguntar, o que é realidade? Querida, eu vou te falar o que é realidade. Realidade é a palavra de Deus. É aquilo que Deus diz. Isso é realidade. Você pode não ver, você pode não ouvir, você pode não sentir. Mas aquilo que Deus diz é uma realidade. Porque Jesus falou que os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais irão passar. Aquilo que Deus fala é uma verdade. Então, na minha definição, sabe o que é realidade? Realidade é o poder da palavra de Deus. Realidade é eu crer naquilo que Deus diz e vai se realizar, vai cumprir. Porque tudo que acontece, primeiro no mundo físico, no mundo natural, primeiro acontece no âmbito espiritual. O que você vê, querido, aqui é apenas o resultado do espiritual, do mundo invisível. Agora, é importante você entenda por quê. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus. Querido, não para andar por aquilo que nós vemos, não para andar por aquilo que nós sentimos, não para andar de acordo com o que o noticiário diz, a situação econômica, a situação do país. Querido, eu e você, nós somos criados por Deus para andar pela fé. E eu quero falar aqui com você 3 características muito básicas da fé. A primeira, Deus, ele é a fonte da fé. Em Hebreus 11:3 diz assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus,
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A única forma de nós entendermos Deus é através da nossa fé. A fé é o que nos conecta a Deus. A fé é o que nos liga a Deus. Sem fé, não tem relacionamento com Deus. Observe que quando Deus chama Abraão, presbítero, Deus não deu nenhum sinal para Abraão. Abraão não tinha nada palpável, não tinha nada físico. Deus ele simplesmente chama Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Querido, isso é fé. É você não está vendo, mas você crê, você está crendo. E você vai ver aquilo que Deus prometeu. Então, quando Abraão ele sai da terra, ele sai da parentela dele, o que acontece? É estabelecido um relacionamento entre Deus e Abraão. Por quê? Por causa da fé. Abraão ele creu em Deus. Ele creu naquilo que Deus disse. O segundo ponto é: o nosso relacionamento com Deus é baseado na nossa fé. Ou seja, se não tem fé, não existe relacionamento. A mesma coisa, Adão e Eva, por que o relacionamento deles foram cortados? Porque eles deixaram de confiar. Então, a mesma coisa acontece conosco, quando nós deixamos de confiar naquilo que Deus diz, independente de eu estar vendo, independente de eu estar ouvindo, independente de eu estar sentindo. Quando você deixa de confiar naquilo que Deus diz, o seu relacionamento com Ele é cortado. E também o terceiro ponto, eu quero falar com você que Jesus, Ele é o nosso exemplo de fé. Um lindo exemplo, um exemplo perfeito. Querido, se você acompanhar a vida de Jesus nessa terra, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que tudo que Jesus fez, Ele fez pela fé. Jesus, Ele falava pela fé, Ele andava pela fé, Ele curava. Toda a história, a vida de Jesus nessa terra, Ele viveu pela fé. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso padrão. Jesus, é engraçado porque Ele nunca acreditava na circunstância. Ele nunca acreditava naquilo que Ele via, mas Ele sempre creu naquilo que Deus dizia. Pela lógica natural, pela lei da física, você não pode andar sobre as águas. Jesus ia lá e andava sobre as águas. Jesus estava devendo os impostos. Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá no mar, vai lá e pega um peixe. O primeiro peixe você vai abrir a boca, você vai pagar o meu imposto e o seu. Jesus falava olha só, até com o peixe Jesus falou: pega o dinheiro e traz essa provisão para o meu servo e para mim. Jesus falou, uma tempestade veio, né, no barco e jogava o barco para lá, jogava o barco para cá. O barco estava quase indo a pique. Jesus estava dormindo. Eles acordam Jesus e falam: Jesus, Senhor, não se importa se nós perecermos. Jesus, ele acorda, imagina aquele sono gostoso, aquele travesseiro. Olha para os discípulos assim: vocês ainda não têm fé? Jesus fala: vento, acalma. Tempestade, quieta. Aleluia. Jesus, ele não acreditava naquilo que ele via. Jesus, ele acreditava naquilo que Deus dizia. E quando você olha, você vai entender que Jesus, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão. Querido, por isso hoje, você pode estar vendo algo, mas você pode declarar ao contrário daquilo que você está vendo. Você pode hoje estar passando por uma doença, você pode declarar: pelas machucaduras de Jesus, eu sou curado, eu sou sarado. O meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Você pode estar passando, querido, por uma situação financeira. Você não vai declarar aquilo que você está vendo. Você vai falar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Não vai me faltar coisa pequena, não vai me faltar coisa grande, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você pode hoje, não sei, talvez estar enfrentando uma situação que para você seja impossível. É uma impossibilidade. Queridos, exemplo do nosso modelo, Jesus. Você pode olhar para impossibilidade e declarar: tudo é possível aquele que crê. Não haverá impossíveis para o meu Deus em todas as suas promessas. Querido, você pode estar passando por perigos, por situações
independente do que onde você está e está enfrentando, você vai declarar: 1000 podem cair ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Jesus, ele é o nosso exemplo de fé. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus, ele chama a existência as coisas que não são, presbítero, como se elas já existissem. Olha, ou seja, Deus olha para o pobre e fala: é rico. Deus olha para o enfermo e fala: é curado. Deus olha para o marido que está perdido e fala: é salvo, é restaurado. Deus olha para o triste e fala: esse é alegre, porque tem o meu espírito. Querido, quando nós seguimos o nosso exemplo, o nosso modelo, nós falamos diferente. Nós não temos o vocabulário da terra, nós temos o vocabulário do céu. E esse vocabulário está na palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos 12:3 que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Todos nós temos fé. Você pode dizer: ah, não, mas a minha fé ela é muito pequena. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e assim será. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O monte, ele é só um exemplo, querido. Você não precisa dizer. Você pode olhar para esse problema que você está passando. Você pode olhar para essa situação que você está enfrentando. Você pode olhar aquilo, querido, que é a sua realidade hoje, e você pode chamar a existência aquilo que não existe, usando a sua fé. Ou seja, nós somos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, não simplesmente para nós termos fé, mas para nós andarmos pela fé. Querido, a fé, ela precisa se tornar o nosso estilo de vida. Não é uma coisa aleatória, um dia sim, um dia não. De manhã eu creio, à tarde não, à noite, quando eu vou dormir, já não creio mais nada. Não. Nós precisamos, nossos pensamentos de fé. Os nossos vocabulários, as nossas palavras de fé. As nossas atitudes de fé. Querido, dentro de você, ou vai ter a fé, ou vai ter a incredulidade. Ou vai ter a certeza, a convicção, ou vai ter a dúvida. Cada pensamento que você pensar deve ser um pensamento de fé. Cada palavra que sair dos seus lábios, palavras de fé. Cada conversa que você ouvir, que você participar, deve ser uma conversa de fé. Porque Deus nos criou, Deus ele nos projetou. Paulo diz assim, que nós andamos por fé e não por vista. É interessante que o apóstolo João ele diz assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Existe uma arma poderosa em você, querido, que é a fé. Eu quero aqui rapidamente te dar 5 passos para você ter uma fé positiva. Por que a fé é tão importante? Por que uma fé positiva? Porque também existe uma fé negativa. Ou seja, o medo. 5 passos para você ter uma fé positiva. Olha só o que diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Como nós podemos andar pela fé? Por que a fé é tão importante, querido? Porque aquilo que você acredita funciona na sua vida. Se você crê na enfermidade, a enfermidade ela vai operar na sua vida. Se você crê mais na enfermidade do que crê na cura, você vai andar enfermo. Se você crê mais na necessidade do que na provisão de Deus, você vai andar necessitado. Se você crê mais na impossibilidade do que tudo é possível com Deus, mesmo tendo uma promessa de Deus, você vai viver situações que serão impossíveis para você. Porque aquilo que você acredita funciona na sua vida. Jesus disse: aquilo que está cheio do coração do homem, disso fala a sua boca. Você precisa se encher
da palavra. Provérbios 4:20 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo 21. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Versículo 22. Porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Deus, ele se comunica conosco através das suas palavras. As palavras de Deus precisam dominar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas orações, os nossos sonhos. A palavra de Deus, a vontade de Deus, as promessas de Deus precisa disciplinar a nossa vida. Ou seja, primeiro passo para você ter uma fé positiva: semeie pela fé. Quando você ouve as palavras de Deus, querido, sabe o que acontece? As suas dúvidas começam a morrer. Quando você ouve a palavra de Deus, você começa a se encher de fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O mesmo também é verdade, querido, quando você ouve o noticiário. 10 morreram, 5 foram assaltados, tantos desempregados. Você está alimentando a sua fé ou a sua dúvida? Quando você ouve aquilo que o mundo diz, você está alimentando a sua fé ou você está alimentando a sua dúvida? Está alimentando a sua dúvida. Se você deseja, querido, ter uma fé positiva, alimente-se pela palavra de Deus. Paulo diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, Paulo? Para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Querido, para mudar uma situação fora de você, primeiro precisa mudar dentro de você. No seu entendimento. Toda restauração espiritual, toda transformação começa primeiro dentro e depois ela reflete fora. O segundo passo para você ter uma fé positiva: deseje ter mais fé. Tem uma passagem que um homem ele traz um jovem para os discípulos de Jesus endemoniado. E ali os discípulos tentam expulsar aquele demônio. E eles não conseguem. E Jesus olhou aquela situação e falou: traga um jovem até mim. E Jesus falou para o demônio: sai. O demônio saiu. Só que quando aquele homem trouxe o jovem até Jesus, aquele homem estava desesperado. Falou: Senhor, se tu podes, ajuda-me. Jesus falou para ele: tudo é possível aquele que crê. E ele falou: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele está falando: Senhor, me ajuda a ter fé. Nós precisamos desejar ter mais fé. Por quê? Ter esse relacionamento mais íntimo, mais perto, mais próximo com Deus. Nós precisamos desejar ter uma intimidade maior com Deus. Outra marca para você ter uma fé positiva, fala assim comigo: a fé, ela fala. A fé fala. A fé, ela não é uma voz silenciosa. Quando nós lemos na Bíblia, a Bíblia diz que no início criou Deus os céus e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aquilo que Deus disse aconteceu. Deus ele não se perguntou: será se aquilo que eu vou falar vai acontecer? Não. Você acha que Deus ele tinha essa dúvida? Não. Deus ele é a fonte da fé. Ele cria que aquilo que ele falasse iria acontecer. Deixa eu falar para você. Nós somos os únicos seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Querido, quando você abre os seus lábios, quando você fala a palavra de Deus, a palavra da fé, quando você diz com a sua boca aquilo que Deus diz, o mesmo poder que operou na criação, quando Deus falou, chamou o céu à existência, eles passaram a existir. Quando você abre os seus lábios e declara: em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Quando você abre os seus lábios e declara: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando você abre os seus lábios e declara: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Querido, o mesmo poder de Deus que foi liberado quando ele criou os céus e a terra, ele é liberado quando você libera a palavra com seus lábios. A fé, ela fala.
Isso, querido, não é uma técnica, não. Isso não é um método, não. Jesus disse, aquilo que sacia o seu coração, disso fala a sua boca. Aquilo que você fala é um sinal daquilo que você crê. Se você fala mais em fracasso, é porque você crê mais no fracasso do que na vitória. Se você fala mais em enfermidades, é porque você crê mais na enfermidade do que na cura. Se você fala mais em necessidade, é porque você crê mais na necessidade do que na provisão. Então, encha o seu coração com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. E isso vai fazer o quê? Isso vai fluir nos seus lábios, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. E você vai começar a andar, a falar, a se comportar e a viver pela fé. Outro passo para você ter uma fé positiva. A fé, ela age. Fala assim comigo, a fé, ela age. Querido, todo o conhecimento, toda a confiança que você tem, quando você junta isso com a ação, você coloca o poder de Deus em operação na sua vida. Porque Tiago diz assim, que a fé sem obras, ela é morta. Tem uma outra tradução que diz que a fé sem as ações correspondentes, ela é uma coisa sem vida. É a mesma coisa se eu falar para o pastor Lúcio, pastor Lúcio, nós queremos chegar do outro lado, e tem uma ponte aqui num penhasco. Eu falo, pastor Lúcio, pode pegar o seu carro e atravessar com o seu carro por essa ponte, porque ela é segura. Aí você pergunta, ela é segura mesmo? Eu falo, pode passar. Posso confiar? Posso. E você tem coragem de passar? Eu falo, não, eu não. Ué, por que você está falando para eu passar? A fé, ela age. É a mesma coisa, querido, falar, eu creio em Deus, eu creio nas promessas, eu creio naquilo que Deus diz, e eu me recusar a andar de acordo com o que Deus fala. A fé sem obras, ela é morta. Você precisa agir, você precisa colocar ação na sua fé. Você precisa se comportar como aquele que crê. E o último passo da fé, para eu fechar. Fala assim comigo, a fé, ela sobrevive ao teste. Em Hebreus 11:33 diz que pela fé, os antigos, eles conquistaram reinos. Eles alcançaram promessas. Eles praticaram a justiça. Eles escaparam do fio da espada. Da fraqueza, eles tiraram força. Na batalha, eles se esforçaram e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A sua fé, ela será testada. E eu vou te falar mais. Ela não vai ser testada em bons momentos. Ela vai ser testada em momentos difíceis. Em momentos, querido, que a única garantia que você tem, o único respaldo que você tem, a única coisa é a palavra de Deus. Está tudo ao contrário, está tudo totalmente fora daquilo que você espera, aquilo que é a sua expectativa. Mas você declara, não, Deus ele falou, eu continuo crendo, eu continuo acreditando, porque céus e terras podem passar, mas aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Querido, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus ele tem uma promessa para a sua vida, ele não precisa que as circunstâncias estejam boas para realizar, ele não precisa que o país seja de primeiro mundo, Deus ele não precisa, querido, quando Deus ele falou, aquilo que Deus falou, tem um poder de Deus suficiente para realizar aquilo que ele diz, porque Jesus disse,